amigos, companheiros da Casa Espírita Rafael Latorre e a todos que nos ouvem. Muita paz a todos vocês. Vamos fazer hoje uma reflexão a respeito de algumas curas que Jesus realizou e as lições ou ensinamentos que nós podemos deduzir dessas curas para as nossas vidas. Quando nós falamos sobre esse tema, creio que uma pergunta pode surgir à nossa mente. Por que Jesus não curou todos aqueles enfermos? Pois no Evangelho consta que Jesus realizou em torno de 30 curas. E um outro detalhe, quando Jesus se aproximava de alguma daquelas pessoas para curar, qual seria a preocupação maior do Cristo? Será que ele estava preocupado apenas em curar aqueles corpos enfermos? Ou a preocupação dele se estendia para o espírito imortal, para a alma? Então, a nossa intenção aqui é refletir um pouco sobre a questão da saúde, doença, por que nós adoecemos. Seria a doença questão de um acaso? Por que uns adoecem de forma mais grave que outros? Então essa vai ser a nossa reflexão de hoje. Eu vou iniciar por uma cura que está no Evangelho de Marcos, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. Fazendo uma observação que esse termo paralítico eu estou usando porque é o termo usado no Evangelho, tá bom? Então, conta-nos Marcos que havia um homem paralítico que ficou sabendo de Jesus, das curas que ele realizava, e esse homem começou a nutrir um desejo de ser curado também por Jesus. E ele estava com bastante fé que poderia acontecer essa cura. Então esse homem pede ajuda para 4 amigos para que o conduzissem até Jesus. E assim ele consegue os 4 amigos. E esses homens então o levam em seu leito até o Cristo. Um leito leve, mas que não deixava de ser o leito. Então, quando eles chegam a uma casa onde Jesus estava ensinando, falando àquelas pessoas que lá se encontravam, eles percebem que estava lotada de pessoas aquela casa, como era comum. Onde Jesus se encontrava, sempre havia uma multidão à sua volta. E esses homens, então, tentam de todas as formas entrar na casa, mas não conseguiram, mesmo porque todos queriam estar próximos a Jesus. Então esses homens pensam o que poderiam fazer. Eles não queriam desistir. Eles então têm uma ideia arrojada. Eles resolvem subir ao telhado daquela casa. Então eles sobem ao telhado, amarram o paralítico com cordas naquele leito, levam o paralítico lá para cima do telhado também, fazem uma abertura no telhado, porque os telhados daquela época eram diferentes, uma maneira mais simples, que permitia fazer essa abertura. Então eles abrem uma parte do telhado e olha só, eles descem aquele leito com o paralítico amarrado com as cordas e vão descendo para que aquele homem ficasse frente a frente com Jesus no interior daquela casa. Imaginem a cena. Jesus, então, a hora que vê essa situação que ninguém poderia esperar,
ele fica admirado com a fé daqueles homens e também daquele paralítico. E Jesus olha então para esse homem deitado no leito e diz a ele: Filho, os teus pecados estão perdoados. Acontece que ali, em meio àquelas pessoas que ouviam Jesus, estavam também alguns escribas, que eram aqueles doutores da lei, seguidores rigorosos da lei de Moisés. E esses homens, então, ficam incomodados com aquela fala de Jesus. E eles murmuravam entre si: quem é este homem para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecados. Ele está blasfemando. E Jesus, então, percebendo esse estado de alma desses escribas, ele pergunta a eles então: por que vocês ficaram tão incomodados com o que eu disse? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? E continua Jesus: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poderes para perdoar pecados na terra, ele olha ao paralítico e diz: levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Naquele mesmo instante, aquele homem levantou-se e saiu caminhando em meio à multidão, carregando o seu leito. Todos ficaram maravilhados, louvavam a Deus e diziam que nunca viram algo semelhante. Então, que lições nós podemos tirar sobre essa narrativa de Marcos, sobre essa cura de Jesus? Primeiro, o desejo daquele homem de ser curado. Porque aquele homem estava passando por uma expiação, sofrendo a consequência de erros cometidos em existências passadas. Então ele trazia para esta existência aquela paralisia. Mas esse homem não se encontrava revoltado, nem desanimado, muito pelo contrário, ele buscou a cura, ele teve fé, ele acreditou que poderia recuperar o seu movimento. Então essa é uma grande lição para nós, porque todos nós, em geral, enfrentamos expiações, provações. Então é muito importante a forma como nós reagimos diante dos problemas que surgem em nossa vida. Um outro detalhe, a questão do apoio dos amigos. Como foi importante a presença daqueles 4 amigos que o ajudaram. Se não fossem esses amigos, aquele homem não seria curado. Então, é uma lição para nós também, porque em nossa vida, nós precisamos uns dos outros. Pode ser que alguma vez o nosso orgulho queira falar mais alto e nós possamos nos sentir autossuficientes, mas é um grande engano. Todos nós precisamos de ajuda. Então que a gente tenha a humildade de perceber que muitas vezes precisamos da ajuda de amigos, que a gente possa pedir e aceitar. De outras vezes, somos nós que às vezes podemos ajudar também. Então que a gente se coloque à disposição quando for solicitado o nosso auxílio. Uma outra lição, que diz aquela hora que eles chegam à casa e havia uma multidão dentro e fora da casa, dificultando a entrada para junto de Jesus. O que representa essa multidão na nossa vida? Representam os obstáculos, as dificuldades que muitas vezes surgem. Quantas vezes nós temos um projeto de realizar um trabalho no bem, uma atividade construtiva,
E surgem então aquelas dificuldades naturais, obstáculos. Quantas vezes nós desistimos nos primeiros problemas que surgem? Então, imagine se aqueles homens tivessem retornado à casa, levando o paralítico, quando viram aquela multidão, se eles pudessem pensar que não seria possível ver Jesus. Imagine se eles não tivessem aquela ideia arrojada de subir ao telhado. Então, que em nossa vida, quando surgirem problemas, obstáculos, que a gente se lembre dessa narrativa e possa contornar, achar um jeito de resolver esses problemas. Quando Jesus diz àquele homem, perdoados estão os teus pecados, precisamos entender aqui que Jesus não estava eximindo aquele homem da reparação necessária, da expiação necessária. Mas Jesus, com o seu imenso potencial, com a sua capacidade, ele percebeu que aquele homem já havia pago a sua dívida, que aquele homem já estava se libertando daquela expiação. Bastava apenas que ele o liberasse aquele homem, então, da paralisia. Mas Jesus não concedeu favores especiais, porque isso seria injusto diante de outras pessoas. Quando Jesus diz a ele, toma o teu leito e vai para a tua casa, é como se Jesus dissesse para ele, tira uma lição de tudo isso, tira uma lição dessa expiação difícil que você enfrentou e agora retoma o caminho da tua evolução espiritual. Sempre a gente pode e deve tirar lições dos erros, dos problemas, das situações difíceis que nós enfrentamos. Então, com essa cura, a gente percebe que mais importante que o paralítico andar era ele ser salvo. E foi o que aconteceu com aquele homem. No livro O Consolador, ditado por Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tem uma frase muito interessante sobre esse assunto, que Emmanuel diz assim, saúde é a perfeita harmonia da alma. Perfeita harmonia da alma. Então, o que isso quer dizer? Que muitas vezes nós podemos perceber alguém que pelo estado físico, pelo seu corpo, não mostre doença alguma, mas essa pessoa pode estar enferma da alma. E, em geral, todos nós somos doentes espirituais, porque nós não temos a perfeita harmonia da alma ainda. E como que a gente perde, então, a harmonia da alma? Quando nós nos afastamos da lei que Deus criou para a nossa felicidade. Deus criou leis morais que seriam aquelas que nós deveríamos sempre adotar por conduta em nossa vida para o nosso bem. Então, quando nós nos afastamos da lei de amor, que nós mantemos sentimentos ou atitudes que nos prejudicam ou que prejudicam o nosso semelhante, nós estamos nos afastando dessa lei de amor. E nós estamos gerando desarmonia para a nossa alma. E aí, nessa situação, diz Emmanuel, em geral, é necessária a presença das moléstias. Vai surgir doença em nosso corpo físico para restaurar a harmonia da alma. Então, a doença é uma consequência do estado doentio do espírito. Na verdade, o corpo reflete o espírito. Então, a doença inicia primeiramente no espírito. O espírito adoece e, por consequência,
gera doença em seu corpo físico. Isso todos nós sabemos muito bem, todos nós enfrentamos doenças, então nós precisamos analisar quando surge uma doença, uma dificuldade maior, tentarmos tirar um aprendizado disso, pensarmos no que poderemos mudar de atitudes para contornar essa situação. Tá certo que algumas vezes são doenças de existências passadas, mas Allan Kardec, conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, eles nos diz que a maior parte das doenças tem a sua causa na vida presente, nesta existência. Então até tem uma frase que ele diz assim: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então, bem claro isso, decorre de intemperança, atitude, formas de reagir, descontrole emocional e dos excessos de todo gênero, tanto excessos nos hábitos de alimentação, como também nos excessos, nos descontrole do sentimento, das atitudes. Vamos pensar um exemplo. Uma pessoa que não perdoa, que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos. Uma pessoa que não perdoa aquele que lhe agrediu. E essa pessoa conserva muita raiva, muito ódio, muita mágoa. Essa mágoa, carregada por longo tempo, vai chegar num ponto que vai gerar doença no corpo físico. Então, é isso que Emmanuel e Allan Kardec nos dizem, que nós, na maioria, na grande maioria, somos os causadores da nossa enfermidade, pelos nossos excessos, pela nossa intemperança, pela nossa forma infeliz de agir muitas vezes. Vamos agora falar de uma outra cura que Jesus realizou e algumas lições também que podemos tirar dela. É a cura do cego de Jericó, que está também no Evangelho de Marcos. Então nos diz que Jesus, quando fazia uma de suas peregrinações por aquela região, ele foi até a cidade de Jericó. E ao deixar aquela cidade, ele passaria por um caminho onde muitas pessoas já o aguardavam, porque muitos ficavam esperando para ver Jesus, para se aproximar dele. Então, sabiam o caminho por onde ele deixaria a cidade. Então vinha Jesus caminhando junto com seus apóstolos e junto de uma multidão que acompanhava seus passos. E então, passando por esse caminho, aquelas pessoas que o aguardavam, entre elas estava um homem cego, de nome Bartimeu. E Bartimeu vivia da ajuda, ele pedia esmolas, dependia da caridade pública. E Bartimeu estava sentado ali à beira do caminho, esperando a passagem do Cristo. Mas Bartimeu ouvia muito bem, e ele estava de ouvidos atentos para perceber o momento exato em que Jesus passasse próximo a ele. Então, quando ele percebe que Jesus estava bem perto, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algumas pessoas próximas a ele o repreendem, dizendo que ele estava incomodando, que ele parasse com aquele barulho. Mas Bartimeu não se intimida e grita mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus para e pede para chamar esse homem. Agora, aqueles mesmos que o repreenderam, dizem a ele: você é um homem de sorte, ele te chama, levanta, tem bom ânimo. E diz então o evangelista
que Bartimeu levantou-se, jogou fora a capa e foi até Jesus. Jesus, diante daquele homem cego, pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu responde: que eu veja, Senhor. E Jesus lhe diz apenas: a tua fé te salvou. E naquele mesmo momento, aquele homem passou a ver perfeitamente, louvava e bendizia a Deus e passou a acompanhar Jesus pelo caminho. Então, que lições podemos tirar dessa cura realizada por Jesus? A primeira delas: Bartimeu era um homem que tinha então a deficiência visual, mas ele ouvia muito bem. E o que ele faz? Ele aproveita daquilo que era forte nele, daquilo que ele tinha de bom, e ficou de ouvidos atentos para saber o momento exato para agir, para gritar. Então, com essa atitude de Bartimeu, nós podemos tirar uma grande lição. Quantas bênçãos, em geral, nós temos em nossa vida, e às vezes falta uma pequena coisa que nós não temos e gostaríamos de ter, e basta para que nós entremos em desânimo, muitas vezes em revolta, porque falta algo. Imagine Bartimeu, que era cego e não se desanimou por isso, utilizou daquilo que ele tinha de bom. E outra coisa, quando ele começa a gritar, qual a lição que nós tiramos disso? Se Bartimeu não tivesse gritado, Jesus não teria parado e, por consequência, ele não seria curado. Ou seja, Bartimeu buscou a cura, ele correu atrás da cura. E isso serve de lição para nós, porque quantas vezes nós ficamos de braços cruzados esperando que caia algo do céu que resolva o nosso problema. Nós precisamos, então, tirar essa lição, buscar sempre fazer o que estiver ao nosso alcance para melhorar a nossa condição, não entrar em desânimo e nem ficar esperando pacientemente por algo milagroso. Quando diz que Bartimeu lançou fora a capa ou o manto, nos dizem os estudiosos do Evangelho que naquela época a pessoa que pedia em via pública precisava ter autorização para pedir. E a autorização era dada através dessa capa ou desse manto. Quem portava essa capa já mostrava que estava autorizado a pedir em via pública. Então, a hora que Bartimeu lança fora a capa, ele estava ciente que outro poderia se apropriar dela. Ele perderia naquela hora tudo o que ele tinha. Era o pouco recurso que eles tinham, estavam naquela capa. Mas isso mostra a fé daquele homem, que tinha tanta certeza que seria curado e mudaria de vida, não precisaria mais daquela capa. Deixa para nós a lição da fé também. Quando Jesus pergunta a ele: que queres que eu te faça? Essa pergunta, muitas pessoas podem achar que foi ingênua da parte de Jesus. Porque se ele vê um homem cego diante dele esperando a cura, poderiam dizer: é lógico que ele quer recuperar a visão. Mas Jesus estava fazendo essa pergunta, buscando ver naquele homem se ele queria algo mais que a cura do corpo. Qual era a intenção verdadeira? Porque Jesus não queria curar apenas corpos. Ele queria salvar as almas, despertar as pessoas para uma vida nova, para corrigir seus erros e não voltar a reincidir nos erros. Então a pergunta de Jesus era para sentir até que ponto aquele homem queria mudar de vida.
e por consequência ele diz: a tua fé te salvou, mostrando que aquele homem se predispôs realmente a essa mudança, ele desejou uma vida diferente e Jesus disse a ele que estava salvo então. Por isso aquele homem passou a acompanhar Jesus, já buscando uma vida completamente diferente a partir dali. Então, reforçando ainda essa ideia da fé, eu vou agora narrar uma última cura dessa nossa reflexão de hoje, que envolve também a questão da fé. É sobre aquela cura da mulher que sangrava, ou, de acordo com algumas traduções, a cura da mulher hemorroíça. Diz então o Evangelho que essa mulher padecia desse fluxo de sangue já fazia 12 anos e ela já tinha procurado vários médicos, feito vários tratamentos e nada resolvia o seu problema. Então essa mulher ficou sabendo de Jesus e ela ficou então planejando o momento exato para ir de encontro a ele. Mas essa mulher tinha um pensamento um tanto quanto diferente dos demais, pois ela pensava consigo mesma que bastaria que ela tocasse nas vestes do Cristo para ela ser curada. Então, assim, quando Jesus certa vez passava próximo daquela região, ela foi de encontro ao Cristo. Sempre aquela multidão que o acompanhava, mas ela foi procurando um espaço, dando um jeito de se aproximar, até que quase caída ao chão, ela estica o seu braço e toca na borda da túnica do Cristo. Naquele momento, ela sente que algo aconteceu em seu corpo. O fluxo de sangue havia estancado. Jesus então interrompe seus passos e ele pergunta aos discípulos: quem tocou nas minhas vestes? Os discípulos acham estranha aquela pergunta e dizem a ele: mas Senhor, todos te tocam, há uma multidão à nossa volta. E Jesus então diz a eles: mas alguém me tocou de forma diferente, pois eu senti que de mim saíram virtudes, ou de mim saiu poder, dependendo da tradução. E Jesus olha à volta procurando aquela pessoa que o havia tocado. Então aquela mulher se ajoelha diante dele, até amedrontada no meio daquela multidão, e explica a Jesus o que ela fez. Jesus então olha para ela de uma forma carinhosa, com muita compaixão, e responde a ela: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. E a gente vê então um exemplo de uma fé robusta, de uma fé forte, de uma fé que move montanhas, no dizer do Evangelho. Por isso Jesus disse certa vez: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, mostrando a cada um de nós que nós temos a centelha divina em nós. Nós temos um potencial enorme que ainda nós não sabemos usar. E já concluindo a nossa fala, no livro Entre a Terra e o Céu, tem uma frase muito interessante, dita pelo personagem Clarencio, que ele diz assim: um dia o homem ensinará ao homem, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Olha que interessante. A cura de todos os males está em nós. Como assim? Quando nós conseguirmos viver de acordo com as leis sábias e perfeitas que Deus traçou para nossas vidas, leis de amor,
Quando a gente seguir esse roteiro luminoso do Evangelho do Cristo, nós estaremos saudáveis de corpo e alma. Nós não adoeceremos mais. E isso não é uma utopia, nós estamos progredindo, avançando, caminhando para essa realidade, como já existem em mundos felizes, conforme a doutrina espírita nos diz. Então, que esses exemplos do Evangelho possam tocar a cada um de nós, fazermos reflexões importantes da nossa forma de agir, da nossa fé, de como nós enfrentamos as dificuldades, as doenças que surgem, que a gente possa entender que nós temos capacidade de modificar muito dessas situações. E aquelas que não estão na nossa mão, que são decorrentes de vidas passadas, que a gente tenha resignação, bastante fé, bastante paciência para suportar. Então, assim, deixo essa reflexão. Um abraço a todos vocês. Que Deus nos abençoe, nos proteja, que a gente mantenha sempre a serenidade, a fé, a esperança, a confiança no Cristo e em Deus, nosso Pai. Muita paz a todos.